Hoje o bate-papo de política e assunto popular é com o ex-prefeito da capital Rio Branco e atual deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Raimundo Angelim. Angelim, é um prazer estar falando com o senhor aqui. Vamos falar desse clima quente que nós temos vivido no Congresso Nacional. O senhor, no seu primeiro ano de mandato, votações polêmicas, uma reforma política que não parece reforma política. O que está acontecendo realmente? O que o senhor está sentindo lá na Câmara dos Deputados? Nós estamos vivenciando uma das piores legislaturas dos últimos 30 anos, segundo os deputados mais antigos lá do Congresso Nacional, lá da Câmara dos Deputados. Nós temos uma mesa diretora extremamente conservadora, que está desengavetando projetos polêmicos e de uma forma muito rápida para votar, e toda vitória que as forças progressistas, não estou falando de siglas partidárias, estou falando das pessoas que querem avançar, que querem modernizar o nosso país, quando a gente ganha uma matéria que não interessa a presidência da casa, no dia seguinte se coloca novamente em votação num verdadeiro conflito, rasgar o processo legislativo, regimento interno, conflitando com a Constituição Federal, e coloca novamente em votação e ganha. Então nós estamos passando por um momento difícil e inclusive já por duas oportunidades nós ganhamos contra acabar com o financiamento empresarial da campanha. No dia seguinte teve uma nova votação, nós perdemos, ingressamos no Supremo Tribunal Federal. Agora a redução da maioridade penal vencemos, no dia seguinte colocou novamente em votação e ontem ingressamos no Supremo Tribunal Federal. Porque eu sou contra a judicialização da política, mas quando a gente vê que a Constituição, no seu artigo 60, está sendo desrespeitada, que o processo legislativo está sendo totalmente colocado à margem, na lata do lixo, a gente tem que reagir. Nós temos que reagir em função do que é melhor para a sociedade brasileira. Agora, deputado Angelim, o senhor é economista, o senhor tem uma longa história também na política acreana. Como é que o senhor vê hoje a questão da estabilidade política e econômica? A presidente Dilma tem apenas 9% de aprovação da população. Existe alguma possibilidade de haver uma desestabilização política e econômica no país? Eu acho que a política e a economia, quando estão as duas em crise, é muito perigoso para qualquer país do mundo. E nós vivenciamos hoje uma crise econômica e uma crise política. Uma crise econômica que, embora a oposição não concorde, mas ela tem a sua origem na economia internacional, né? Começou com aquela bolha de 2008, 2009, que até hoje ainda impacta nos países em desenvolvimento, e agora, os últimos 10 dias, essa última semana, com uma crise muito grave na China, que é uma locomotiva da economia mundial, que perdeu mais de 3 trilhões de dólares na última semana e vai impactar uma queda de 5,8%, 6% na bolsa chinesa, e vai impactar na economia do mundo todo. Por quê? Porque a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, inclusive com a compra de soja, de minério de ferro, e isso vai impactar na nossa economia. Mas independente disso, nós temos uma crise política muito séria, uma crise que, se houve toda uma coordenação, uma articulação do que existe pior na direita desse país, com a mídia mais forte desse país, está na mão de 2, 4, 5 famílias no máximo, e tem estudos científicos de professores de Pernambuco, de São Paulo, num livro publicado recentemente, que quando a mídia, a imprensa de um país está na mão monopolizada de 3, 4 famílias, ou seja, uma alta concentração, há menos democracia nesse país. E quando essa mídia está descentralizada, há um processo democrático maior. E o que aconteceu? Hoje nós temos uma mídia totalmente contrária ao governo, nós temos hoje um judiciário, uma Polícia Federal, uma Procuradoria-Geral da República fazendo o seu papel constitucional, só que com vazamentos seletivos, com uma espetacularização da justiça, e isso é muito grave. Eu sou ainda a favor do que acontece na Suprema Corte Americana, que os julgamentos são feitos internamente, há divulgação, mas sem essa espetacularização do processo judiciário. Nós temos hoje juízes, magistrados que têm que se ater aos autos, dando entrevistas, já pré-julgando ou antecipando o que vai acontecer, e isso tudo em um Congresso extremamente conservador. Então, toda essa articulação
é no sentido de afastar, de colocar o impeachment à presidenta Dilma, desrespeitando um processo soberano de um voto popular, e que foi 54 milhões de brasileiros optaram pela presidente. Ah, foi apertado, mas é o que está na nossa Constituição, de respeito à democracia e à vontade soberana do povo brasileiro. Mas eu espero de que haja um bom senso no sentido de que a justiça, de que não se permita dar um golpe nesse país e que se respeite a soberania popular. Em relação à corrupção, Lava Jato, olha, eu estudo um pouco da história do nosso país, e você que está nos assistindo, estuda também. Nunca houve, na história da República do Brasil, um governo que desse tanta autonomia ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal, como o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Hoje eles têm autonomia absoluta para agir. E nós somos, e eu particularmente sou a favor do seguinte: tem corrupção, que se julgue, que se busque, investigue até o último caso, doa quem doer, e que seja julgado, seja preso, tanto o corrupto quanto o corruptor. O que nós não podemos é ser imparcial, usar muitas vezes a delação premiada, forçando depoimentos, e com um foco muito grande que é prejudicar o governo, a presidenta Dilma e o PT. Há inclusive vozes que dizem o seguinte, que não só impeachment, afastar a presidenta, mas caçar o registro do Partido dos Trabalhadores, o que é um ato autoritário, porque uma coisa é o governo, uma coisa é o partido. Agora, o que eu acredito é que o melhor para o país é que se investigue, que se puna, mas de forma serena, sem espetacularização, sem judicialização da política. E em relação à reforma política que você falou, o Congresso, a Câmara dos Deputados, está brincando de reforma política. Nem é uma reforma política, é uma reforma eleitoral e uma mini reforma eleitoral. Porque eu sou a favor de acabar definitivamente o financiamento empresarial de campanha, que é a origem de toda a corrupção eleitoral nesse país. E o que se vê agora, que foi votado ontem, é que 65% do custo mais alto de uma candidatura proporcional é o que seja o limite de gasto para as próximas eleições para um deputado federal, por exemplo. Ou seja, se uma pessoa gastou 10 milhões, ele pode gastar nessa próxima até 6,5 milhões. Então, o que é que isso muda? E reduzir o período de campanha eleitoral de 60 para 30 dias, ou seja, as pessoas que não têm poder econômico vai ter menos tempo para estar reunido com as comunidades, conversando com os movimentos comunitários, com os sindicatos, visitando os ramais, as colônias, as casas das pessoas, e o que tem poder econômico não vai precisar ir para a rua, ele vai e banca, como sempre fez, a sua própria campanha. Então, é um desserviço ao processo democrático, é um desserviço à democracia. E como você disse, totalmente contrária ao que pensa a sociedade brasileira. Porque se a presidenta Dilma está com 9%, o Congresso Nacional está muito mais mal avaliado do que a própria presidenta.